Amém. A paz de Deus para todos. Bom dia. Falar sobre família é algo, não é algo simples, né? É algo muito difícil, muito complexo. Mas confesso que é algo que eu gosto. Eu gosto muito sobre essa questão do comportamento humano, as relações humanas. Eu gosto muito disso. E isso se agravou um pouco, né? Se aprofundou um pouco quando, acredito que alguns já saibam, na minha atividade secular eu trabalho na área de violência doméstica. E, assim, me faz refletir muito sobre a questão de família, né, sobre o comportamento humano e essa relação, né, que o homem tem com Deus e qual a diferença que isso faz, né? Eu, assim, sou muito sensível a essa questão de família, até mesmo por conta dessa atividade, quanto a gente, sabe, vê a família sendo dilacerada, a família sendo trucidada, essa é a grande verdade, né? Questões, criança nascendo num lar sobre violência doméstica, e a gente começa a se aprofundar, a conhecer pessoas que trabalham nessa área, e a gente começa a ter uma certa sensibilidade a essa questão de família, né, e a questão dos detalhes. Confesso que, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas quando eu comecei a trabalhar nessa área, a primeira coisa, assim, na segunda semana que me veio é quem sou eu, né? Todos sabem, acredito que todos estão aqui sabem que eu sou casado com a Raquel, sou Gedi da Raquel, e sou pai da Letícia, ou seja, eu tenho 2 meninas em casa. E quem sou eu, né? Quem sou eu para minha família? Quem sou eu para o meu lar? Quem sou eu para a Letícia? Quem sou eu para a Raquel? Isso faz grande diferença. E a gente gosta muito de conversar sobre esse tipo de coisa. Eu trouxe o texto aqui, Gênesis 2. Deixa eu botar meu óculos aqui. Gênesis 2, a partir do versículo, assim, do versículo 15. Mas eu queria fazer algo que normalmente eu não faço. Eu queria fazer trazer esse texto de Gênesis 2, mas eu queria trazer também o texto de Efésios 5. E a gente refletir sobre essa questão, a gente pensar um pouco sobre a questão do que é a família, do que é, né, do que é o pai, do que é a esposa, do que é o filho, como essa relação, como ela se dá, como que Deus fala sobre essa relação, como que o pai diz como deve ser essa relação. Nós precisamos pensar, meditar e trazer a existência para a nossa vida, trazer a existência para dentro do nosso lar. Nós precisamos fazer isso. Todos acharam, amém? Ontem, trazer essa palavra, essa reflexão sobre casamento. Ontem nós participamos de um casamento do filho de um amigo. E como a gente, né, vem lendo, vem estudando, vem trabalhando na área, eu começo a observar alguns detalhes, né? E eu vi, assim, a felicidade dos dois bem jovens, né? Bem jovens, casando, 22 anos e 21 anos. Casando os dois, a felicidade dos dois, e a felicidade dos pais, e a felicidade dos amigos. E se a gente pudesse, né, ampliar um pouco mais, nós veríamos a felicidade de Deus e veríamos a felicidade da sociedade, de um modo geral. Porque por mais que a sociedade ela fala em outra estrutura familiar, nós conseguimos perceber na essência dela o desejo
o desejo de uma família sólida, de uma família estruturada em Deus, de uma família, sabe, basilada e orientada dentro dos padrões de Cristo. Porque é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos que Cristo diga como nós devemos trilhar no nosso relacionamento um com o outro, sabe? E isso começa dentro de casa. É dentro do nosso lar que tudo começa. A gente está sempre lendo alguma coisa e nesse trajeto de leitura de 2020 para 2021, o número de divórcios aumentou um pouco mais de 24%. 24%. Ou seja, 24% a mais das famílias que já vinham sendo dilaceradas, ela entrou em palco. 24% a mais. E a gente fica pensando o que precisa. O que precisa. O que precisa para nós diminuirmos esse risco dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O que precisa. E aí a gente entra na palavra de Deus, que diz assim, Gênesis 2 e 15. A leitura vai ficar um pouco extensa, que eu vou ler os dois, mas é a palavra, né? Na minha opinião, quanto mais, né? Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela comereis, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso disse o próprio Deus. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem e a todos os animais domésticos, e às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Efésios a gente vai encontrar Efésios 5, 22. O apóstolo Paulo, depois de muito tempo, ele vem trazer algumas palavras com relação à família. O texto diz, assim, o título: em relação à vida familiar. Diz assim, a partir do 22, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos,
Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos vêm amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstando, vós como um de per si, também ama sua própria esposa e a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. O 6, ele diz assim: Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho que esses dois textos ele já diz muito por si só. Eu diria que ele diz tudo por si só, né? Fazendo um paralelo, né, o que Paulo fala e o que Deus fala. Deus, ele começa a dizer que não é bom que o homem viva só. Deus, ele tinha essa visitação com o homem, né, de manhã e de tarde. Deus já fazia isso. Mas Deus, olhando toda a espécie do jardim que Deus deu para o homem cuidar, né? Deus pega o homem e coloca no Éden, onde é a casa dele, e fala: olha, você vai lavrar, você vai cuidar, você vai organizar. Nós somos responsáveis pelas nossas casas. Nós somos responsáveis pelo nosso lar. E a nossa responsabilidade, a nossa autoridade está diretamente ligada a cuidar, a expor cuidado, a colocar como cuidado. Eu já falei aqui que anteriormente Deus ele vai falar para os animais, ele vai falar para as ervas do campo, que as ervas deveriam alimentar o homem. Olha, erva, você foi feita para alimentar o homem. As plantas, você foi feita para alimentar o homem. Os animais, vocês foram feitos para estar submissos ao homem. O homem irá te dominar. E Deus chega para o homem e fala: você vai cuidar disso tudo. Vocês conseguem perceber que a relação com que Deus fala para as plantas, para os animais e fala para o homem, é a relação de expressar cuidado, é a relação de esboçar aquilo que ele tem como melhor, para o bem melhor do outro. Consegue entender? Consegue entender que Deus, quando ele chama o homem à responsabilidade, ele chama a responsabilidade de se doar para o outro. Olha, homem, deixa que quem é capaz de cuidar de você, vai cuidar de você. E a sua missão é cuidar do outro. A sua missão é se doar para o outro. E Deus diz assim: não é bom que o homem viva só. Apesar de toda essa estrutura, apesar da minha própria presença, não é bom que o homem vive só. Interessante que Deus, ele é o próprio criador do homem. Deus, ele é quem cria o homem. Deus é quem conhece, sabe, cada parte do homem, cada célula do homem, cada elemento que tem no homem. E Deus olha para o homem e diz: olha, rapaz, não é bom que você viva só. Apesar de toda essa capacidade que você tem, sabe, apesar do nosso relacionamento, você precisa de uma auxiliadora. Você precisa de se relacionar com alguém
que tem mais ou menos o mesmo nível emocional que você precisa de alguém que te complete. Você precisa. E Deus, mesmo reconhecendo, sabe, essa necessidade, porque se o próprio Deus, o Criador, o construtor, o arquiteto do homem, ele diz que o homem não pode viver só. E aí a gente olha o apóstolo Paulo, a gente não tem a carta que foi enviada, a mensagem que foi enviada para o apóstolo Paulo, a gente só tem o que ele responde. Mas a gente começa a conjecturar que havia um problema de relacionamento entre pai, entre filho, entre esposa, havia algo meio estranho. E com isso, sabe, a necessidade, Deus falou que nós temos a necessidade de convivência e de relacionamento. Mas o que parece é que a maioria dos nossos problemas tem a ver com relacionamento. Aquilo que é necessário para mim, aquilo que é necessário à minha convivência, e até mesmo reconhecida pelo próprio Deus, agora para mim parece um problema muito grande. E ouvindo alguém, né, ele disse que nós, sabe, em termos comportamentais, em termos de, né, da nosso caráter, dizem que 70% a 75% nós trazemos de casa. Nós trazemos de casa. E aí aquela frase do Menestrel que diz: e pensar que há muito mais nos seus pais, em você, do que você supõe. E pensar que há muito mais dos seus pais em você, do que você supõe. Sabe, aquilo que muitas das vezes a gente repele é porque às vezes está dentro de nós. Sabe, está dentro de nós. E se a gente for, sabe, minuciar um pouco mais, a maioria dos problemas mais agravantes, sabe, não obstante essa questão desse problema de relacionamento, esse mesmo relacionamento que eu tenho a necessidade de ter, porque eu não consigo viver sem, parece que os problemas mais agravantes estão das pessoas que estão mais próximas de nós. Quanto mais próximo, parece que, sabe, mais nos afeta. Mas isso é uma problemática. Isso é uma problemática. Mas se Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, é porque a solução também está nisso. Nós é que muitas das vezes não sabemos lidar com isso e fazemos disso um problema. De repente a sociedade, com o seu sistema, faz com que isso seja um problema. As nossas relações. Mas a grande verdade é que a essência de tudo está aqui. Nas nossas relações. Sabe, na esposa, na relação com o marido, o amor com a esposa, o filho, a obediência ao pai, sabe, o pai com aquele cuidado e o tratamento com o filho. O que nós precisamos, na verdade, é nos ajustar. Na verdade, o que nós precisamos é encontrar uma bússola, sabe, que nos direcione como trilhar nesse caminho e como viver dentro dessas relações. A grande verdade é que o apóstolo Paulo, ele bate em algo simples, aquilo que Deus já havia falado. Existe pensamentos destrutivos de que a estrutura patriarcal, sabe, esse é um problema, a estrutura familiar é um problema. E eu, conversando com uma pessoa, vou fazer um recorte temporal, e eu perguntava para ele o seguinte, ele dizia para mim: olha, essa estrutura patriarcal é um problema, essa coisa do homem, E eu perguntava para ele o seguinte: qual é o teu carro? Ele falou assim: meu carro é um Corolla. E eu falei assim: eu já vi muito recall, né? As pessoas chamarem por conta de defeito de fábrica, fazer recall. Eu falei assim: Corolla é ruim? Ele falou: não, é um bom carro. Eu falei: por que as pessoas precisam consertar o Corolla, inclusive na fábrica?
Então o problema não está no Corolla, cara. O problema não está no Corolla. O problema, muitas das vezes, está na forma como a gente fabrica o Corolla. Porque se há um problema em alguma peça, aí a gente precisa trazer para a fábrica de novo para poder refazer. Inclusive, quando eles falam sobre essa questão, olha, convido o lote tal para poder trazer para fazer recal, porque isso pode causar acidente. E pode causar acidente que muitas das vezes pode causar a morte. Pode causar a morte. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo dessa relação? Se Deus foi o mesmo que falou que o bom é que você se relacione. Se o apóstolo Paulo falou, olha, o seio familiar é o melhor lugar que tem. Marido, basta você fazer assim. Esposa, basta você agir assim. Filho, basta você agir assim. Pais, basta você agir assim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que isso é um rical para aquela família que ainda tem aí seus defeitos. Gedir, você está falando que família não vai ter problema? Claro que não. Que família não vai ter atrito? Atrito é bom, gente. Atrito é bom. Problema nos faz crescer. Falamos muito do trabalho, mas o homem já trabalhava antes da queda. O homem já trabalhava antes da queda. Você vai dar nome aos animais, você vai lavrar a terra, Nós precisamos, muitas das vezes, de problema para poder crescer. Atrito é bom. Sabe por que você está sentado aí? Porque existe atrito. Sabe por que nós não ficamos flutuando no espaço? Porque tem atrito, a gravidade no chão. Nós andamos por conta de atrito. Olha quanta coisa boa atrito, sabe, tem por referência na nossa vida. E na nossa vida, sabe, relacional, na nossa vida familiar, se nós soubermos lidar com os atritos, nós vamos crescer. A grande questão é que nós não sabemos lidar com atrito. Nós temos problema de comunicação. Nós falamos dos animais que eles não se comunicam, vai por instinto. E nós nos comunicamos, mas não conseguimos entender o outro. Muitas das vezes nós não sabemos nem o que o outro está falando. O outro fala uma coisa e eu imagino outra coisa totalmente diferente. Falamos, sabe, 2, 3 línguas. Falamos espanhol, inglês, francês, mandarim. Mas às vezes vamos falar com alguém que fala português e a gente não consegue transmitir aquilo que a gente quer. Olha só. Não conseguimos dizer para o outro aquilo que, sabe, aquilo que está guardado aqui dentro. Nós temos dificuldade de identificar e de lidar com o próprio amor. Com o próprio amor. Você quer ver? Quantas vezes você já falou para tua esposa ou para o teu esposo que você o ama? Tem gente que tem dificuldade disso. Tem gente que tem dificuldade com isso. Eu não estou dizendo que essa pessoa não ama, ama. Ama, com certeza ama. Mas a dificuldade de lidar com isso, de dizer, Raquel, eu te amo. Letícia, eu te amo. Sabe, a dificuldade de lidar com isso. Mas há um segredo nisso tudo. Há um segredo nisso tudo. E o segredo está lá no Jardim do Éden. Porque Deus, Ele visitava o homem, sabe, de manhã e de tarde. E aquilo era um ambiente, eu começo a conjecturar que deveria ser o ambiente mais agradável que poderia ter. Sabe por quê? Porque Deus se fazia presente. Deus se fazia presente. Antes do homem se relacionar com a mulher e a mulher com o homem, ele já se relacionava com Deus. Ele se relacionava com Deus. Sabe? E o amor
sabe, todo esse amor que nos une, que nos faz estar perto um do outro, esse amor vem de Deus. Esse amor vem de Deus. Então, quanto mais perto de Deus, mais condições de amar o outro eu tenho. Quanto mais eu ouvindo a voz de Deus, sabe, quanto mais eu lendo a sua palavra, eu me aprofundando, entendendo o que Ele quer para mim. Quanto relacionamento humano, nossa, eu não vou ter dificuldade de expressar o meu amor. Porque a família para Deus é algo importantíssimo. A partir da família, Deus criou a sociedade. Deus pega uma família, quando Ele quer, sabe, criar a nação de Israel, Ele pega uma família e tira em meia tantas e fala: família, você vai ser pai de grande nação. Eu pego uma família e de uma família eu faço uma nação imensa. Sabe, eu começo estruturar o planeta Terra para que o homem possa viver, e dali eu coloco uma família para habitar. Consegue entender o segredo que Deus tem com a família? Deus tem o segredo com a família. Deus tem o segredo com a família. E o homem, antes de receber aquela mulher, ele já tinha esse relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: mulheres, sejam submissas a vossos maridos. E essa ideia de submissão hoje também ele entra, porque eu não sei se vocês percebem, mas a ideia da desconstrução do termo é uma técnica muito grande para desconstruir a coisa, para desconstruir a essência. Que ideia é essa de submissão? Que ideia é essa de ser auxiliadora? A grande verdade, se a gente for ver, a gente não tem muito tempo, mas homens e mulheres são muito diferentes um do outro. E essa mulher foi Deus quem criou, esse homem foi Deus que criou, e já criou diferente mesmo, para que pudesse se encaixar. Nós nos unimos a nosso cônjuge, é para fazer algo melhor do que ele faria se estivesse sozinho. Eu me caso com a Raquel para que ela faça, sabe, coisas muito maiores do que ela faria se estivesse sozinha. Somos diferentes, claro. Eu sou homem, a Raquel mulher. Sentimentos diferentes, emoções diferentes. Mas quando nós nos juntamos, nós fazemos coisas grandes. Nós podemos construir coisas que sozinho eu não poderia. Nossa, quanta coisa que eu construí depois que eu passei a me relacionar com a Raquel. Quantas coisas. Coisas que sozinho eu não poderia. Isso é amar. É você unir para fazer coisas que um só não teria condições de fazer. Não teria. E o apóstolo Paulo, ele diz: marido, amai as vossas mulheres. Amai as vossas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, a ponto de, sabe, de entregar a sua vida por ela. E aí eu sempre gosto de dizer que a gente se prende somente na ideia de que dessa morte de cruz. Também, sem dúvida. Mas se a gente for perceber bem, Cristo aos 30 anos começa seu ministério dedicado totalmente à construção da igreja. A ponto de alguém falar para ele: mestre, vamos comer. Ele fala: cara, a minha fome é fazer a vontade do Pai. Sabe, a minha fome é a construção da igreja, é o cuidado da igreja. Sabe, eu venho para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o cuidado com a igreja. E aí muitos perguntam: mas eu preciso morrer pela minha esposa? Olha, eu não vou dizer para você se você precisa morrer ou se não precisa morrer, mas se em vida você não se dedicar para ela, em morte é que você não vai. E não há problema na submissão. Não há problema na submissão. Porque o homem serve tanto quanto a mulher.
Mas fica muito mais fácil ser submissa quando se é amado. Fica muito mais fácil amar na submissão. Porque a gente fica esperando do outro que ele faça a parte dele para que eu faça a minha. Como eu falei, Deus ele fala para a planta o que ela deveria fazer e fala para Adão o que deveria fazer. E não fala, ó, só faz isso se a planta fizer, só faz isso se o animal... Não. Faça o que você tem que fazer para que seu lar seja melhor. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Olha, não está falando só que é bom, não, está falando que é justo. Está falando que é justo. Está falando que é justo. Normalmente nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: meu filho vai ter a possibilidade de ser melhor do que eu fui, vai ter as condições melhores do que eu fui. Mas existe uma pesquisa dizendo que os nossos filhos estão com a capacidade de desenvoltura menor do que os dos pais. Essa geração. Porque, sabe, muitas das vezes os colegas da mesma faixa etária, com o mesmo nível de vida, mais ou menos regulando as mesmas experiências, não vamos nos ater aí nas peculiaridades de cada um, mas a mesma experiência, parece que tem muito mais conselho do que os próprios pais. Sabe, parece que o doutor Google tem muito mais informações do que os próprios pais. Sabe, parece que os pais são muito antiquados, né? Mas quando tudo fica ruim lá, é para os braços dos pais que a gente corre. É com ele que a gente sabe que pode contar. É com ela que a gente sabe que pode contar. Porque a gente sabe que independente do que acontecer, nunca vamos ser abandonados por eles. Nunca. E dentro da família, Deus, ele utiliza essa relação para poder se revelar para o homem. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Ele diz assim, olha, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, ainda assim, sabe, para você ter ideia do meu amor por você e o quanto eu nunca vou te abandonar, pensa no amor de mãe. Sabe, assim como o pai ama o filho, eu corrijo o filho a quem amo. Sabe, você quer pensar como um Deus que quer te colocar onde você deve andar? Pensa naquilo que teu pai faz por você. Em todo tempo se encontra um amigo, mas tem amigo que é mais chegado que o irmão. Deus, ele vem dizer para mim que ele é meu amigo e ele usa a relação de irmão como referência. Consegue entender como Deus, ele se expressa, ele se revela utilizando a própria família. Ele se revela, sabe, de maneira que a gente possa entender utilizando as relações familiares. O segredo é ter Deus por perto. O segredo é, antes de resolver qualquer problema, é primeiro você se consultar com Deus. Eu não sei se Adão, ele de repente ele tinha, vou viajar aqui um pouco. Rapaz, aquele animal, ele é um animal complexo, rapaz. Eu já fiz uma avaliação e vou consultar Deus. Pai, eu me deparei com a situação. E essa situação é um pouco complexa para mim. Como eu devo resolver? E ele vai falar, meu filho, você faz assim, 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 porque assim você vai ter resultado positivo. É isso que Deus quer dentro do meu e do teu lar. Porque muitas das vezes o que pode estar acontecendo são coisas simples. Coisas simples. Alguém está vendo por um ângulo diferente do seu, só isso.
Só isso. Vou contar uma historinha rápida. Não gosto muito de contar história assim no púlpito não, mas vou contar uma história rápida. A gente já está chegando no nosso horário. Mas tem um livro muito interessante. Ele fala... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Não lembro, então vou seguir a história. Ele fala sobre a comunicação. Comunicação não violenta. Lembrei o nome do livro. Comunicação não violenta. Ele fala o seguinte... Ele fala sobre a questão do ponto de vista. E ele diz que... Eu não sei se você já leu esse livro, viu esse livro. Mas ele diz que se colocar algumas pessoas cegas para poder definir o que é um elefante. Interessante isso. E aí ele fala, você vai tatear o elefante. E um tateia na perna, outro tateia na tromba, outro tateia na orelha. E ele fala assim, e aí, o que é um elefante para você? Defina um elefante para mim. Não, um elefante é algo como um tronco, né? Ele é comprido e ele é largo. Não, elefante não é isso. Elefante é como uma cobra, ela é, sabe, afinando, ele vem engrossando, vai afinando na ponta. Não. Elefante é um pouco mais fininho. Não, elefante é um pouco achatado. Porque cada um está vendo por um ponto de vista. Um está vendo pelo lado só da tromba, outro está vendo só para o lado da perna, outro está vendo só para o lado do rabo, outro está vendo só para o lado da orelha. E aí a gente precisa sentar e juntar essas peças e realmente construir um elefante. Não, o elefante tem uma parte assim, mas também tem uma parte assim. O elefante ele é assim, mas ele também tem essa questão assim. E depois da queda do homem, sabe, tudo ficou mais difícil. As mazelas, elas começaram a aparecer na vida do homem, nas relações. Nós tivemos o primeiro homicídio. Homicídio entre irmãos. Porque faltou, sabe, essa relação com a presença de Deus. A ideia é que coloquemos Deus no centro. E toda vez que nós tivermos alguma dúvida, que nós possamos consultar quem sabe. Que nós possamos nos entregar de verdade para Deus. Sabe, entregar de verdade. No nosso ministério, o pastor Oséias, nós tivemos uma palestra com o pastor Oséias que, se ele trouxesse para hoje e falasse, gente, deixa eu falar no seu lugar, eu falei, toma pastor, porque eu quero receber mais. O pastor Oséias, ele, sabe, foi, na minha opinião, perfeito. O pastor Oséias disse que nosso ministério começa em casa. Sabe? Para além do nosso cargo eclesiástico na igreja, é em casa que tudo começa. Lembra dos 70%, 75% do que nós somos? É lá que tudo começa. É lá. É lá. Sabe que a família precisa ser revelada. É lá que Deus precisa ser revelado através da minha e da sua família. É lá. É lá. Se alguém, sabe, tem um comportamento que... Mas sou eu que preciso tomar decisões. Sou eu que preciso me posicionar. Sou eu. Na minha vida tudo começa por mim. Sabe, e Deus, ele está pronto a me direcionar dentro desse início. Sabe, dentro desse comportamento. Muitas das vezes nós queremos fazer igual eles fizeram no jardim. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, foi a serpente. Ah, Senhor, foi o outro. Ah, Senhor, eu até tenho esse comportamento, mas, Senhor, é o outro. Só que Deus, quando ele chamou pelo nome. Ele falou, Adão, que foi que fizeste? Eva, que foi que fizeste? Ou seja, como o apóstolo Paulo fala, sabe, mulheres, sejam submissas. Marido, amai as vossas mulheres. Filhos, obedecer a vossos pais. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. É ele chamando cada um a sua responsabilidade no lar. E Deus, eu tenho plena convicção que Deus é o Deus que, muito mais até do que eu e você, Ele quer isso para a nossa vida. Ele quer isso para o nosso lar.
Deus, Ele quer levantar, sabe, as nossas casas como luzeiro, sabe, como farol para outras famílias que não sabem o que fazer. Gente, sabe, é impactante você ver um marido e uma esposa brigando e o filho ali naquele meio sem saber o que fazer. Perguntando: moço, o que eu faço da minha vida? Sabe, é muito, muito, muito impactante. É muito impactante. E a pergunta para mim é o que eu estou fazendo? Será que a minha família pode servir de referência para outras famílias? Porque Cristo veio, fez a parte dele e falou: olha, agora vocês vão, sabe, por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Parece que nós estamos perdidos nas nossas emoções, mas Deus, Ele quer nos encontrar. Deus, Ele quer nos trazer de volta. Deus, Ele quer fazer com que você, dentro do seu lar, seja contributivo. E aí, para fechar, eu vou deixar duas frases. As pessoas, frase de efeito, eu não sei, vai depender da forma como você recebe. São frases de efeito, não sei. Para minha vida não, mas para a sua pode ser que seja simplesmente frase de efeito. Você que vai decidir. Porque no final de tudo, sempre quem vai decidir é você. Sabe, vai decidir se você come ou não come da árvore do bem e do mal. Vai decidir se você chega diante de Deus e assume a sua responsabilidade. É você que vai decidir. É você que vai decidir. Filho, muitas das vezes a gente espera dos pais, mas são vocês que vão decidir também. Vocês têm a sua parte de decidir. Muitas das vezes parece que os pais parecem que não nos entendem, né? Mas será que nós os entendemos também? Às vezes a gente quer privar os filhos de alguma coisa, assim como Deus falou: olha, pode comer de tudo, mas da árvore do meio de não, essa não, porque essa é a árvore do bem e do mal, e vocês vão ter ciência do bem e do mal, e vocês vão morrer. Deus quer dizer para os filhos nessa noite que tem informações que não é para você ter agora. Tem certo tipo de coisa que não é para você ter agora. Tem certo tipo de coisa que é coisa de marido. Tem certo tipo de coisa que é coisa de mulher. Não é coisa de filho. É coisa de esposa, é coisa de marido. Não é para agora. Porque pode gerar morte. E a morte que Deus estava falando não era simplesmente a morte física, mas era a morte da aliança e do relacionamento que eles tinham. E uma das frases que eu tomo para a minha vida, ela diz assim: certifica-te de que és fator de soma na vida daqueles com quem você vive. Certifica-te de que és fator de soma na vida daquele com quem você vive. E a outra é um pouco mais impactante até. Ele diz o seguinte: se você olhar para trás e pensar em todas as pessoas com quem você conviveu, se você não tivesse convivido, se você não tivesse conhecido, será que teria feito diferença? Será que aquelas pessoas com quem eu convivi, se eu não tivesse convivido, será que teria feito alguma diferença? É importante pensar nisso para a gente caminhar daqui para frente. Estamos no mês da família, mas a nossa responsabilidade familiar, ela segue a trajetória. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, Ele quer nos fazer ser melhores uns com os outros.
Deus, Ele quer, sabe, que a gente tenha um lar igual o Éden, sabe, onde nós estamos ali para contribuir, onde nós estamos ali para fazer a diferença, onde nós estamos ali para ser fator de soma na vida daqueles que vivem conosco. E eu digo que se nós conseguirmos atingir esse objetivo dentro da nossa casa, nós vamos ser os melhores lá no trabalho, lá na faculdade, aqui na igreja. Nós vamos ser melhores. Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, que essa palavra, Deus, ela possa entrar, ó Deus, nos corações e consequentemente seguir para aqueles lares, ó Deus, onde alguma coisa precisa, ó Deus, ser ajustada. Ó Deus, aonde, sabe, aquele problema fugiu do controle, ó Deus, porque a questão não é não ter problema, mas a questão é saber como lidar. Senhor, e nós encontramos na Tua palavra, nós encontramos na intimidade contigo, nós encontramos na Tua voz, Senhor, nós encontramos nas lições que Tu trazem para nós, ó Deus, formas como resolver nossas questões. Deus, que nós possamos nos entregar mais um para o outro, Deus, que nós possamos, ó Deus, sabe, ó Pai, olhar para trás e entender que nós fomos sim bem-sucedidos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, levar para casa aquilo que nós escutamos e aquilo que nós sabemos que cabe dentro de nós. Porque a primeira coisa que nós precisamos, ó Deus, é fazer aquilo que Adão e Eva não fizeram, reconhecer. Reconhecer, ó Deus, que nós estamos nessa condição e reconhecer, ó Deus, que Tu és Senhor de nossas vidas e que nos orienta, ó Deus, a resolver essas questões, sabe, a nos relacionarmos melhor, a ser marido, ó Deus, que ame as nossas esposas, a ponto, ó Deus, de entregar a nossa vida por ela. Ó Deus, a ponto de viver pensando nelas. A ponto, ó Deus, de que tudo que venhamos fazer, ó Deus, elas estejam, ó Pai, inserida. Senhor, que os sonhos delas, ó Pai, possam ser os nossos sonhos. Senhor, que os sonhos dos nossos filhos possam ser os nossos sonhos. Senhor, Deus, livre, ó Deus, de nós em provocar ira em nossos filhos, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor possa colocar no coração deles, ó Deus, a justiça da obediência, ó Deus. Pai, e que possamos, ó Deus, nos relacionarmos cada dia melhor, a ponto de quando os problemas chegarem, ó Deus, nós crescermos com eles, ó Deus, e não diminuirmos, ó Deus, e dividirmos. Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui. Senhor, cada família representada, alcance o lar de cada um, ó Deus, e faça, ó Deus, o que Tu tem de fazer, inclusive no meu, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.